1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Quando ele fala pela vontade de Deus, é o que? O chamado dele foi por Deus, não foi por homem. E o irmão Soneste está citando o irmão também que foi chamado por Deus, não foi por homem. Porque ele fala assim, ele cita várias vezes em Coríntios e em outras cartas que é Paulo apóstolo convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Por quê? O pessoal duvidava do chamado dele, que ele foi que ele não é, duvidava, dizia que ele era falso de apóstolo. Então essa carta as cartas que ele escrevia, apóstolo chamado por Deus, era o que? Que aí ele afirmando que ele foi chamado por Deus, que ele é apóstolo. Não foi chamado por homem, foi chamado por Deus. E não é por causa de homens, é por causa de Deus. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos. Então, gente, quem foi chamado por Jesus e seguiu o chamado, né? Muitos serão chamados mas poucos os escolhidos, é convidado à santificação. Por quê? Porque o cristão, ele chega ao cristianismo, que é o que? Cristo, Jesus Cristo. E Jesus Cristo era santo. Então, o que a gente busca nessa terra é santificação, através daquele que nos salvou, né? Que é Jesus Cristo. Juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, ele está falando da igreja de Corinto aqui, que a carta é a Corinto, só que é juntamente com todas as igrejas que falam que invocam o nome de Jesus Cristo. Então não é uma característica da igreja de Corinto, é toda parte, em todo lugar que invocaram o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que visão que o apóstolo Paulo tinha, né? Porque é ir de pregar o evangelho em todo mundo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vocês, pela graça de Deus que vós foi concedida por Ele, em Cristo Jesus. Então, aqui ele começa a falar sobre a graça, né? Pois em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Então, se a gente recebe conhecimento, é através a nossa riqueza, o nosso conhecimento vem de Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. Ou seja, nós somos testemunhas de Cristo. E nós somos a confirmação que a palavra dele não passará. De maneira que não lhes falte nenhum dom espiritual. O dom, gente, aqui ele vai falar mais lá na frente o que são os dons espirituais. E sobre o dom, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, fala assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Mas aí outra forma de falar mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a gente recebe um dom espiritual para ser útil. Útil a quem? Às outras pessoas. Então, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual. Nós recebemos dons espirituais, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? Quem se alimenta de Jesus, né, da palavra de Jesus, por ele viverá. Então, nós precisamos, né, não devemos, ninguém deve nada, a não ser amor. É o que a palavra até ensina, né?
Ninguém é que não devemos dever nada a não ser amor. Então, a nossa firmeza vem através de nós nos firmarmos na palavra de Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, facções. Antes, sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, o que ele quer dizer aqui? As cartas que Paulo escreveu à igreja de Coríntios é por causa da desunião. E entre os motivos principais da desunião é o quê? Que tinha gente que falava que o apóstolo Paulo não era apóstolo. Era só uma pessoa, um aproveitador, né? Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pela família de Chloe que existe discórdias entre vós. Ou seja, é complicado, né? Discordância, né? Por quê? O maior problema que uma igreja tem é a falta de comunidade, de comum unidade, de se unir. Por quê? Por causa do ego, por causa da carne, né? E aqui mais à frente ele vai explicar essa discordância. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar: eu sou de Paulo, enquanto outro declara: eu sou de Apolo, e outro: eu sou de Pedro, e outro ainda: eu sou de Cristo. Que ele cita assim, ele citou 3 para poder citar Cristo, né? Para o pessoal entender esse negócio de a minha doutrina. Ele já ia prever que ia ter 6.000 religiões aí, né? Cada uma com um pensamento diferente. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Foste batizado em nome de Paulo? Ele fez esse questionamento. Por quê? Quem a gente batiza, nós batizamos, né? Ou aquele que hoje tem o título de pastor, de padre, em nome de Jesus. Então, eu te batizo em nome de Jesus. Aquele que for batizado, né? Tá lá na palavra. Então, eu te batizei em nome de Paulo ou foi em nome de Cristo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio. Ele tá lembrando as pessoas que ele batizou, né? A fim de que ninguém venha alegar que foi batizado em meu nome. Por quê? Não é meu nome, é Jesus Cristo, gente. Para de focar em mim. Pessoa, ego, carne. É certo que batizei também da casa de Estefanas. Além destes, não me recordo que batizei nenhum outro irmão. Porquanto, Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Por quê? Sabedoria humana. E ele falou de loucura. Por quê? Porque o cara, para quem não sabe, não entende o que é se converter a Jesus Cristo, é loucura pregar o Evangelho. Por quê? Por causa do Evangelho as pessoas são perseguidas. Aí em alguns lugares mais, outros menos, né? Tem pessoas que morrem por causa do Evangelho. Porque que mandam ou você nega Jesus ou você é morto. E a pessoa prefere morrer do que negar Jesus. Ou seja, tamanha a perseguição do quê? Do Evangelho. De Jesus Cristo, né? De quem segue a Jesus. Então, porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Esse aqui ele está citando Isaías, né? Destruirei a sabedoria dos homens sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Por quê? Porque onde está o sábio?
Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensato a sabedoria deste mundo? Ou seja, o que o cara dito sábio, o que o cara dito culto, né, tá fazendo pelo evangelho? Por Jesus, né? O que eu até então estava fazendo por Jesus, né? Vamos falar assim, eu que estudei um pouquinho, né? Quase nada, né? O que eu tô fazendo por Jesus? Ou seja, ele tá questionando as pessoas lá, né? Que o pessoal tava falando de doutrina, né? Lá. Então, onde está o homem sábio? Onde está o homem culto, questionador, né? Acaso Deus, né, não tornou completamente insensata a sabedoria deste mundo? Porque a sabedoria é o que? Humana, não é de Deus. Sabedoria da carne. E o que Jesus Cristo ensina é totalmente antinatural. Não é natural perdoar um ao outro, né? Fazer o bem a um ao outro. É só natural que cada um olhar seu próprio ego. Considerar que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Porque é antinatural o que Jesus fez. Ele se sacrificou por nós. Foi do agrado de Deus salvar os que creem nele por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Ou seja, a mensagem de Jesus Cristo foi proclamada porque ele foi crucificado, morreu como homem e ressuscitou. Isso é loucura humana, é para a mente humana. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Ou seja, os judeus, os que não se converteram ao cristianismo, eles queriam um Jesus poderoso, mas não entendeu o poder de Jesus. E os gregos procuram o quê? Sabedoria, mas não entendem a sabedoria de Jesus, foi o que eu falei agora. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por quê? Porque ser morto é fraqueza. Mas o judeu não entende que a maior força é ele dar a própria vida por nós. Ele derramou gotas de sangue, que tem até uma doença, quando a pessoa está muito nervosa emocionalmente, dependendo do estado, tem um nome disso, né? Que é gota de sangue. O suor, ele fica vermelho, tipo sangue. Ou seja, uma pessoa que realmente sabia que ia morrer e morreu por nós. E por que loucura para os gentios, né? Que ele citou grego ali em cima. Por quê? Porque onde é que está a sabedoria nisso? Pessoa perdoar um ao outro, se te der... ou seja, fazer bem ao próximo, ou seja, ser perseguido por causa de Jesus, né? Onde é que está a sabedoria nisso? Por pregar o evangelho, por pregar o cristianismo. Todavia, para os que foram convocados, tanto os judeus como o grego, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Por que ele está falando assim, insensatez e fraqueza? É que Jesus Cristo ele foi crucificado. Insensatez, uma pessoa se matar pela outra pessoa. E é uma fraqueza para quem é os judeus que não se converteu ao cristianismo, perder a vida, né? Porque os judeus estão esperando, se não se converteram até hoje, o Messias, né? Não vejo Jesus como Messias. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que, para o mundo, é insensatez para envergonhar os sábios. Por que insensatez para envergonhar os sábios? Porque o cara tem sabedoria, mas não usa sabedoria para o bem comum, não sofre perseguição. Então, que não está pregando o evangelho, né? Para que serve a sabedoria, se não é para edificar os outros?
E ele escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Porque o forte não está fazendo, então vem o fraco e vai lá e faz o que o forte não faz. É isso que ele está querendo dizer. Ele escolheu o que de ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir o nada o que é, a nada o que é. Então, ou seja, ele escolheu o cara desprezado, que não é nada, para reduzir o cara que é muito, que esse ego acha que é muito e não faz nada pelo próximo. E é que nem eu falei, gente, não é só dinheiro não. Às vezes é uma palavra de consolo, ou uma escuta, ouvir a dor do outro, entendeu? Ah, não, e para isso não precisa ser psicólogo para ouvir a dor do outro, não. Às vezes você tá no meio da rua fazendo compra e você vê que uma pessoa não tá bem, você vai lá e pergunta, e aí, como é que você tá, entendeu? É algo assim que... Ou então a pessoa chega para conversar com você que ela tá tendo algum problema e ela desabafa com você, né? Ou seja, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Então, qual que é o objetivo? Que nenhuma pessoa se vangloria perante ele, é Deus. Esse é o objetivo de Deus fazer o fraco ser forte, né? E para mostrar que o forte na realidade é fraco. Por causa do ego. Que apesar de ter sabedoria, apesar de ter poder, às vezes financeiro, econômico, não está usando esse poder para o benefício de pessoas, para tornar o reino de Deus possível aqui na Terra, para ser feita a vontade de Deus aqui na Terra. E eu me coloco, porque assim, não é natural, gente, essa sabedoria. Fazer o bem não é natural, é um esforço. O 1 Coríntios, vocês vão perceber depois que o que são os dons espirituais, né? Vai mais pra frente. Mas fazer o bem não é natural. É isso que eu tô querendo dizer. Portanto, vós sois dele. Aqui ele volta àquela questão, né? Do ego, né? Eu não sou do apóstolo Paulo, do Apolo, não. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. O que é redenção? Redenção, gente, é resgate, né? Redenção é salvação. Então nós fomos redimidos através de Jesus, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O que ele está querendo dizer aqui? Se glorie por ter conhecido a Jesus. E o nosso trabalho, gente, é fazer Jesus ser conhecido. Esse é o nosso trabalho, mostrar Jesus, falar da palavra de Deus. E a forma de falar da palavra de Deus, às vezes, não é nem citando versículo, entendeu? É sendo exemplo na nossa vida, na vida dos outros, e fazendo bem para as pessoas. E às vezes, você está fazendo bem para uma pessoa, a pessoa não entende que é o bem para ela. Então, é por isso que você vai ser perseguido. Vai sofrer perseguição. Porque as pessoas acham que o bem é mal, entendeu? Que o bem não é bem. Que às vezes você faz um bem pra uma pessoa, ela não entende que é o bem pra ela. É isso, gente. Se você gostou, eu peço que você curta, que comente, compartilhe. Se não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Valeu!